Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Bom Dia Entrevista, que nessa noite tem a satisfação de receber o diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Jackson Arpini. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Jackson. Boa noite aos telespectadores da TV Bom Dia. Obrigado pelo convite para repassar algumas informações a todas as pessoas que nos acompanham, especialmente também pelas plataformas eletrônicas, e já agradeço, Isabel, pelo convite. Perfeito. Jackson, faz um pouco mais de 3 meses que você assumiu oficialmente como diretor do Santa Terezinha, né? Mas a gente sabe que você tem aí uma forte ligação, está ligado diretamente às questões da AMAL, do Comitê de Enfrentamento à Pandemia. E nesse cenário todo, eu gostaria que você avaliasse esse primeiro trimestre, digamos assim, da situação da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Como é que você vê esse momento, até mesmo no comparativo com o momento que você ingressou? Quando eu recebi o convite do prefeito Paulo Alfredo Polis, desde o primeiro momento eu tenho e continuo tendo este entendimento que é um grande desafio. Nós estamos falando de um hospital de abrangência local, regional, macro-regional. Nós estamos falando de uma casa de saúde de 186 leitos que atua prioritariamente e praticamente somente para o Sistema Único de Saúde, e nós soubemos da importância, da relevância desta instituição para toda a nossa região. Por esta razão, talvez uma razão muito óbvia, é um grande desafio administrar todo aquele complexo em que pese ter uma equipe gerencial muito competente. Então, nós estamos, no primeiro momento, levantando uma série de indicadores, nós estamos estudando as portas de entrada, nós estamos verificando aquilo que está posto, nós verificamos já uma redução com relação à questão referente às alas Covid. Nós, neste ano, passamos por um ano de excepcionalidade. Foi um ano no qual ocorreu o maior agravamento do cenário pandêmico. Isso teve uma repercussão muito grande na saúde financeira da instituição. Nós verificamos num comparativo com outros anos que talvez tenha sido o ano de 2021, o ano mais crítico do ponto de vista financeiro. E aqui são inúmeros os motivos. Nós tivemos que ampliar as estruturas, nós tivemos que contratar mais equipes de profissionais médicos e de outras especialidades. Então, tudo isso gerou um déficit que nós estamos trabalhando agora. Houve um repasse por parte do governo municipal para manter a instituição em funcionamento. Então, foi um ano de excepcionalidade. Foi um ano de muito aprendizado, em que pese eu estar lá apenas 90 dias, e claro, eu reitero que é uma instituição de muita complexidade e que requer uma atenção permanente, uma interlocução com os profissionais. É uma casa de saúde com mais de 600 funcionários, mais de 150 médicos, uma correlação com 3 coordenadorias regionais de saúde, serviços de média e alta complexidade, o único hospital na nossa região que tem essa caracterização de ter serviços de alta complexidade. Então, por toda esta razão, nós temos que depositar todas as nossas esperanças e todo o nosso labor neste hospital para que ele consiga desempenhando o seu papel, que é prover assistência com qualidade, ampliando o acesso e a cada ano ser mais resolutivo. Com certeza. Jackson, chegando nesse fim de ano, nesse momento também que é considerado de uma pré-retomada, ainda estamos numa pandemia, mas os números estão mais otimistas, né? Os indicadores sinalizam aí por um novo cenário também. Qual que é a situação hoje das alas Covid, por exemplo, do Santa Terezinha? Felizmente, Isabel, nós estamos atravessando um novo cenário, como você bem mencionou. Eu tenho dito desde o início do processo pandêmico, que como ocorreu em março de 2020, que nós vivemos desse cenário. Na nossa região 16, que corresponde a 34 municípios, aproximadamente 240 mil habitantes, nós tivemos 4 cenários agravados que levaram a uma sobrecarga do sistema de saúde, um número elevado de casos ativos, infelizmente um número expressivo de óbitos. Neste momento, nós talvez estejamos atravessando o cenário mais promissor do processo pandêmico desde março de 2020. E eu justifico por quê. Segundo o último boletim do Comitê Regional, divulgado na segunda-feira, nós estamos atualmente com 50 casos ativos. Este número é um número semelhante a outubro do ano passado. De lá para cá, nós só tivemos quantitativos mais expressivos. Então, se nós pegarmos esse processo que já tem uma longevidade temporal, nós estamos verificando que estamos atravessando o melhor momento com relação a casos ativos. Nós estamos tendo um quantitativo baixo de pessoas internadas nas estruturas Covid. Aqui eu falo do hospital de referência SUS,
o Santa Terezinha, falo do Hospital de Referência Filantrópico, Hospital de Caridade e dos 10 hospitais da região. Neste momento, nós não temos nenhum paciente internado na região, nós estamos com um paciente internado no Hospital de Caridade e 3 pacientes internados no Hospital de Referência SUS, o que é um número completamente aceitável para o momento, e nós estamos tendo uma redução significativa, expressiva, felizmente, no número de óbitos. E neste contexto, nós podemos verificar que a cada semana nós estamos crescendo no que diz respeito à campanha nacional de imunização. Nós estamos com números extremamente favoráveis. Se nós pegarmos aqui a nossa região, com relação à primeira dose, nós já estamos com um indicador superior a 83%. Se nós pegarmos a segunda dose ou esquema vacinal completo, nós ultrapassamos o percentual de 77%. E se nós fizermos uma correlação entre a primeira e a segunda dose, quando nós iniciamos o processo de vacinação, existia uma proporção de 1:3, mais ou menos nessa correlação. Hoje nós verificamos que são praticamente igual, a diferença é muito pequena, 6 pontos percentuais da primeira dose para o esquema vacinal completo. Esta situação está nos levando a este novo cenário que permitiu que na última sexta-feira o governo do estado publicasse um novo decreto, praticamente flexibilizando todas as atividades, todos os setores, porém com algumas regras. Eu sempre tenho reafirmado que nós estamos numa trajetória positiva, nós estamos migrando para um cenário bem melhor em 2022, porém nós temos que ter clareza de que, mesmo com esses indicadores positivos, nós temos que observar que o cenário ainda tem algumas regras, algumas disciplinas e algumas normas. E nós temos que obedecer para que a gente possa continuar nesta trajetória de avanço positiva para chegar em 2022, no nosso entendimento, quase que num ano de normalidade. Com certeza. E vale muito o que você comentou sobre a imunização, né, Jackson? Que no sábado iniciou uma força-tarefa aí divulgada pelo Ministério da Saúde, e todo o país está mobilizado para as pessoas fazerem, realmente completar o esquema vacinal. Quem está em atraso, sempre há em tempo, né, de fazer todo esse ajuste, que é essencial. Hoje pela manhã nós realizamos uma reunião extraordinária do Comitê Regional, com a presença de todos os membros, justamente para avaliar o novo decreto e fazer uma análise, um monitoramento da situação regional. O que nós percebemos? Que vai ocorrer o recepcionamento do decreto, faça os indicadores que eu já fiz as considerações, mas também um chamamento, um apelo para a população, para que realize a imunização no período chamado, no período observado. Com relação ao público, à faixa etária e também aquelas pessoas que não complementaram o esquema vacinal, e aquelas pessoas que também não concluíram a sua terceira dose. Não resta dúvida nenhuma que nós estamos migrando para um cenário de normalidade em virtude da vacinação, em virtude da imunização. Por esta razão aqui, aproveitamos a amplitude dos microfones para fazer este chamamento a toda a população que ainda não realizou a sua imunização, que realize. Nós estamos observando que algumas pessoas que estão internadas ou não realizaram a imunização, não na plenitude, ou realizaram apenas uma dose. Então não resta dúvida, pelos indicadores epidemiológicos, aqui não falo só da nossa região, falo do estado do Rio Grande do Sul, falo do país como um todo, de que este avanço se deu em virtude do processo de imunização. Portanto, fica aqui o chamamento para que as pessoas concluam o esquema vacinal e aquelas pessoas que estão sendo conclamadas para realizar a terceira dose, que também o façam. Com certeza. Bom, Jackson, voltando a falar um pouquinho da situação, então, do nosso Santa Terezinha, em relação aos profissionais, ao quadro dos diferentes setores, não somente falando da questão da Covid, teve algum reajuste, foi remanejados, né? Eles foram, teve alguma mudança nesse sentido ou se manteve nos últimos meses? Praticamente se manteve aquilo que vinha sendo feito pelos administradores anteriores. Quando eu assumi esse desafio, eu fiz questão de colocar a público que nós íamos manter a metodologia de trabalho realizada pelo administrador anterior, meu amigo Rafael Ayub. Claro que com o avanço e se apropriando mais da matéria, a gente percebeu que alguns ajustes seriam necessários. E aqui eu trago como exemplo a situação do pronto atendimento, do pronto-socorro. Nós verificamos no primeiro momento que havia um número expressivo de reclamações com relação ao atendimento. Então, nós não mexemos isso de imediato. Nós fizemos uma série de levantamentos, nós fizemos um diagnóstico, uma radiografia daquele serviço. É um serviço de complexidade,
É um serviço que atende em média 160 pessoas por dia. Nós temos uma peculiaridade aqui na nossa região, porque um serviço de pronto atendimento, um serviço de pronto-socorro, a prioridade são atendimentos de urgência e emergência. E nós temos uma situação, que eu diria assim, é uma característica da nossa região, que nós realizamos esses atendimentos de urgência e emergência, mas também muitos atendimentos eletivos, que acabam gerando uma sobrecarga e uma demanda excessiva de pessoas que buscam aquele serviço. Feita esta leitura, feito esta radiografia, analisando as pesquisas, nós entendemos que seria oportuno, neste momento, fazer uma substituição e um monitoramento desta nova equipe. Então, nós entramos em contato com a equipe anterior, colocamos toda a situação que nós tínhamos levantado, toda a radiografia e fizemos a substituição. Estamos verificando, até o presente momento, que houve uma melhora. Reduziram bastante as reclamações, as reivindicações, mas nós deixamos de público, entendemos que é um serviço complexo, que requer, assim, uma atenção. E nós estamos trabalhando com a possibilidade de implantar um novo sistema a partir de 2022 para que esse serviço possa ser ainda mais qualificado. Em que pese, já mencionei, saber que ele faz todo o atendimento de urgência e emergência e ao mesmo tempo o atendimento eletivo, porque nós não temos nenhuma unidade básica de saúde que atua no período de 24 horas e nós não temos nenhuma unidade de saúde que atua nos finais de semana. Por esta razão, este contingente, esta população, quando tem uma necessidade de saúde, ela se dirige ao pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha, que é um pronto-socorro 24 horas, portas abertas para o Sistema Único de Saúde, tanto de Erechim como da região. Importante colocar para todas as pessoas que nos acompanham, porque por questões contratuais, por contratualização com o Estado, o nosso pronto-socorro é porta de entrada para os 33 municípios da área de abrangência ou de cobertura da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde. Então, basicamente, com relação às equipes dos profissionais, com as empresas médicas e com os funcionários, a única alteração que ocorreu nesses 90 dias foi essa substituição e nós estamos verificando alguns avanços. Perfeito. Jackson, entre os inúmeros impactos que a pandemia aí causa e que a gente vem falando ao longo de todo esse tempo, a questão dos procedimentos, né, nas demandas gerais, seja na ortopedia, que a gente sabe que é um setor que tem bastante demanda também, fora, claro, todos os outros, né, radioterapia, enfim. Como que estão esses serviços nesse momento? E aí colocar em dia, digamos assim, de inúmeros procedimentos e filas que porventura possam ter. Não resta dúvida que o cenário pandêmico deixou sequelas na área da saúde, nos setores produtivos e na sociedade. Eu tenho dito isso reiteradas vezes, até porque nós começamos o processo em março de 2020. Na área da saúde também não resta dúvida de que houve um represamento de uma gama expressiva de alguns serviços. Por quê? Importante explicar para a população. Porque nos momentos mais agravados, e nós vivenciamos 4 momentos, nós tivemos que paralisar alguns serviços para que a priorização fosse a assistência dos pacientes acometidos pela Covid. Então, houve a necessidade de ampliação dos leitos de UTI e houve a necessidade de fechamento de algumas alas para que a gente pudesse ter alas Covid no que diz respeito à assistência clínica. E também o bloco cirúrgico teve a sua redução, uma série de outros serviços passaram por essa limitação, até por orientação do governo do Estado e do Ministério da Saúde. Isso gerou um represamento com relação às cirurgias eletivas. Aquilo que eram serviços de urgência e emergência foram atendidos até pela denominação do nome, serviços de urgência e emergência, tiveram o seu fluxo normal. Porém, aquilo que era eletivo, que não estava caracterizado neste rol de urgência e emergência, houve um represamento. Nós realizamos um levantamento a pedido do presidente da MAU com relação a todas as demandas que estão represadas. Então, nós temos na região em torno de 2.700 procedimentos seletivos represados. A grande maioria, 70%, são nas áreas de traumato-ortopedia e cirurgia geral. São as duas áreas que têm um represamento maior. E nós estamos realizando, então, um estudo para ver como a gente vai atuar ou qual a ferramenta de trabalho que nós vamos dispor para minimizar esses números. Obviamente que a partir do momento que nós estamos retomando uma certa normalidade, nós temos o fluxo normal das demandas da saúde e nós temos todo esse represamento. Então, nós temos que fazer ações adicionais
para que a gente possa minimizar esses números. Para tanto, então, nós estamos fechando algumas ações, nós estamos realizando mutirões em algumas áreas, já começamos com mutirões na área de traumato-ortopedia, separamos o recurso de uma emenda parlamentar específico para esta ação, já estamos separando um outro recurso de uma outra emenda parlamentar também para mutirões na área de cirurgia geral e estamos equacionando com os profissionais a possibilidade de abertura do bloco nos finais de semana, e aqui eu falo com relação ao sábado pela manhã, para realizar mutirões especificamente dos procedimentos represados. E como uma outra medida, nós estamos hoje atualmente com 8 salas cirúrgicas em funcionamento, nós já estamos colocando uma 9ª sala que estava provisoriamente fechada, nós já estamos adequando esta sala, essa sala deve entrar em funcionamento na próxima semana e será também uma sala exclusiva para a realização de procedimentos eletivos represados. Então nós estamos com 2 mutirões, um na área de traumato-ortopedia, um mutirão para ser iniciado na área de cirurgia geral, a viabilidade clara e evidente de abertura do bloco nos finais de semana e a partir de semana que vem a abertura de mais uma sala com este propósito, reduzir os indicadores. Vamos levar a todo o colegiado dos prefeitos, numa reunião que vai acontecer na quinta-feira, a demanda de cada município, o quantitativo de cada município, o quantitativo por área e a necessidade de investimentos financeiros para que a gente consiga minimizar ou reduzir esses números. Porque não é só colocar a estrutura em funcionamento. Quando nós falamos em colocar a estrutura, não são somente os profissionais médicos. Nós temos que ter todo o complexo hospitalar preparado. E aí nós falamos nas equipes de enfermagem, disponibilidade dos leitos, setor de nutrição, leite de UTI e também de um aporte financeiro, porque como eu mencionei, a nossa intenção é realizar procedimentos na excepcionalidade, numa força-tarefa, num mutirão. Então, também haverá necessidade de um aporte financeiro por parte de todos os municípios da região, que nós já percebemos, dialogando com os prefeitos e com a própria MAU, que há essa intenção muito clara dos prefeitos de dar esta contribuição para que a gente consiga reduzir esse quantitativo. E nesse sentido, né, diretor, é essencial a gente comentar sobre essa coparticipação dos municípios. Do mesmo modo que o Estado tem uma interferência direta também na administração, mas os municípios, eles são essenciais para dar andamento à Casa de Saúde, né? Não resta dúvida que nós temos uma peculiaridade aqui também, que é esta união regional, envolvendo todos os municípios que estão afetos, ou a MAU ou a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde. Há esse entendimento de cofinanciamento para que a casa possa continuar cumprindo o seu papel de ampliar o acesso, qualificar os serviços e aumentar a resolutividade. Nesse sentido, há este entendimento, os prefeitos têm essa compreensão e ao longo dos anos têm dado a sua contribuição. Claro que em momentos mais críticos, onde o déficit se apresenta mais acentuado, todos são sabedores que o município de Erechim, que é o município sede, tem feito ao longo dos anos socorro financeiro, tem repassado recursos da pasta da saúde para manter a instituição em funcionamento. E aqui eu diria, até por uma questão de lógica, até uma questão de referência, de reconhecimento, recursos expressivos. Então, nós estamos também levando esta situação aos demais prefeitos na região. Estamos lançando agora uma campanha inicial, para que cada município da região, município, Poder Executivo ou Poder Legislativo, faça a doação de uma cama elétrica para a instituição. Uma cama elétrica que está orçada em mais ou menos R$17 mil. Então, nós lançamos essa campanha investindo na assistência. Entregamos esses projetos a todos os municípios, a todas as câmaras municipais de vereadores, tomando como base o exemplo de Erechim. Erechim acabou de repassar sobra do exercício de 2021, R$500 mil para aquisição de um aparelho de raio-x digital. Nós vamos ficar muito bem servidos nessa área. Repassou também para o início de 2022, através das emendas impositivas, um outro recurso de R$1 milhão para aquisição de um mamógrafo digital, que também vai qualificar esse setor. E neste entendimento de parcerias, nós estamos buscando, com esta ação, firmar, como já relatei, parcerias com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo de todos os municípios da região, para que a gente possa dotar dos nossos leitos clínicos, todos eles com camas hospitalares automatizadas. Nós avançamos muito
naquele projeto Abraço Santa, mas ainda temos uma necessidade de trocar alguns equipamentos. Nós não temos condições financeiras neste momento com recursos próprios do hospital, por essa razão estamos apostando muito nas parcerias. E agreguem muito, né, Jackson? Bom, então além de a gente falar dessa questão dessa atualização e também de colocar em dia várias coisas que estão sendo aí ao longo do tempo atualizadas, gostaria que você falasse dos projetos, né, do que também está em andamento. A gente também vem falando da questão da UTI pediátrica, entre outros setores aí, a parte da nutrição também. O que você pode nos relatar aí, se já temos mais uma previsão, algo desses projetos que estão em andamento? Isabel, pela importância da instituição, eu tenho muita clareza e a região também tem esse entendimento da importância do nosso hospital no contexto de saúde pública. É o maior plano de saúde, é um hospital que está aberto 24 horas, que possui diversos serviços de alta complexidade. Então, em cima desta fundamentação, nós temos que apostar nas parcerias. Nós inicialmente lançamos um projeto que é Santa em Ação, investindo nas pessoas, que visa captar 15 milhões de reais através de parcerias. Parcerias com o governo do estado, parcerias com o governo federal, parceria com os parlamentares federais e estaduais, a parceria com o Poder Legislativo, com os municípios e com a iniciativa privada. Para nossa surpresa, nós lançamos isso no início do mês de agosto, portanto, há 90 dias, nós já conseguimos captar mais de 50% deste valor. Nós já conseguimos captar em torno de 8 milhões de reais, o que é extremamente positivo. Claro que neste contexto nós temos que mencionar que houve o repasse por parte do governo do estado de 3,5 milhões de reais para a aquisição dos equipamentos imobiliários para o novo complexo de UTIs. Isso está tramitando no governo do estado. Hoje, inclusive, quando eu sair daqui, vou protocolar um ofício. Houve a solicitação por parte do governo do estado de um detalhamento com relação aos equipamentos, aonde os equipamentos vão ser instalados e em que prazo. Nós já de pronto fizemos essa resposta e vamos protocolar ao Estado para que a gente consiga efetivar esse repasse até o final de ano. Houve então essas parcerias com o Poder Legislativo, estamos fechando parcerias com algumas entidades da iniciativa privada e estamos avançando nesta direção. Então este é um projeto Santa em Ação, que tem dado uma resposta muito positiva, estamos muito satisfeitos. Lançamos também uma iniciativa Somos Todos Santa, que é uma proposta de organização das portas de entrada. Também teve um acolhimento, uma receptividade muito grande. Esse é um projeto feito pela equipe gerencial em caráter voluntário nos finais de semana. Nós vamos passar as 7 portas de entrada, no sentido de verificar a sinalização visual, verificar aquilo que pode ser alterado, que vai ter reflexo direto na assistência, a possibilidade de algumas mudanças na estrutura física. Claro que aqui nós estamos falando de pequenas mudanças, a possibilidade de aquisição de alguns equipamentos de pequena monta, então equipamentos pequenos que vão qualificar o serviço e que podem ser realizados de forma imediata. Qual é a nossa proposta? É fazer a aferição, a vistoria, o levantamento no sábado pela manhã e nos 15 dias subsequentes realizar as demandas que foram elencadas. Então são demandas, reitero, demandas de pequeno porte. E nos próximos 15 dias a gente coloca em prática aquilo que visualizamos, aquilo que pode ser melhorado, para em 2 semanas fazer a avaliação numa outra porta de entrada e assim sucessivamente até passar por todas as portas. Isso tem dado uma resposta muito positiva, são pequenas ações que têm uma resposta muito importante na qualificação do serviço. Estamos lançando esse que eu já fiz consideração, investindo na assistência, que é a proposta das câmaras elétricas para todos os municípios aqui da região e para todas as câmaras municipais de vereadores, que também temos certeza que vamos ser exitosos. E já apresentamos ao governo do estado, nós estamos encurtando distâncias com o governo do estado, já apresentamos mais 5 projetos, que têm projetos factíveis, que podem ser elaborados a curto prazo, desde que haja o repasse de recursos. Isso está orçado em 3 milhões de reais, foi entregue pessoalmente ao governador Eduardo Leite, que repassou à secretária de Saúde, Arita Bergman, e nós estamos acompanhando a tramitação deste projeto, que provavelmente terá a liberação ou total ou parcial desse recurso a partir de 2020, e que vai contribuir em algumas demandas que nós entendemos ser importantes. Então, nesse sentido, nós estamos apostando de forma veemente, com muito crédito nas parcerias.
Uma casa como a nossa, que tem essa repercussão social, ela tem que trabalhar em parceria para que ela consiga efetivar todas as suas demandas, porque nós sabemos que trabalhamos com tabela SUS, é de conhecimento de todos que as tabelas SUS estão defasadas há vários anos e que o hospital, quando faz uma avaliação simples ou uma matemática simples entre receita e despesa, nós sabemos que a nossa casa, ao longo de vários anos, tem apresentado um déficit orçamentário que nós temos que equacionar com as parcerias, com os municípios e com as parcerias. Com certeza. E Jackson, quando fala em parceria, eu acho que a gente pode abrir um parêntese aqui também, da própria população, do quanto a comunidade também contribui sempre que possível, né? Há pouco tempo a gente também mostrou a questão dos chás, dos temperos, que foi tão bacana, a gente foi até lá, conversou com o pessoal da nutrição. É um dos exemplos, mas são vários, assim como você falou da questão do outro projeto do Abraço ao Santa também, né? Como que você analisa essa questão dos munícipes se mobilizando, né? Eu diria que o nosso hospital, eu uso a expressão o nosso Santa, é um hospital que está permanentemente abraçado pela comunidade. Aqui fala da comunidade. Inúmeras são as ações da comunidade. Só para exemplificar, nós realizamos agora nesse final de semana o Boteco Solidário, que foi uma iniciativa do Clube do Comércio, do Consulado do Grêmio e uma proposição do Hospital Santa Terezinha. O retorno deste evento, e foi um evento de sucesso, vai possibilitar a compra de cobertores para todos os cobertores novos, para todos os leitos do hospital. Então essa é uma medida que foi acolhida, abraçada pela comunidade. Nós tivemos o exemplo, o ano passado, do Abraço Santa, que possibilitou a reforma de inúmeros quartos em toda a sua estrutura física. As meninas, eu chamo as meninas, o setor de nutrição nos procurou para fazer aquela iniciativa, aquela ação de colocar para a sociedade a necessidade de chás, de temperos, para dar um aroma e um sabor melhor aos nossos produtos oriundos da nutrição. Eu e o Márcio, obviamente, concordamos, teve uma resposta muito significativa. As pessoas buscam diariamente a instituição para fazer a sua doação. Essa semana recebemos uma doação do município de Quatro Irmãos, num volume assim expressivo, que vem contribuir. Então é visível que a população enxerga no Santa a sua casa de saúde e tem essa reciprocidade com a instituição. Nós visualizamos isso por parte da comunidade, sempre disposta a contribuir, e são outros exemplos. Nós, na semana retrasada, recebemos uma doação da empresa Cavalete, de protetores, tendo em vista a questão das portas de entrada. Nós recebemos doações de outras empresas, como da Sicredi, como da Cressol, como da Alfa, como da Aurora. Então, são várias empresas que, ao longo do ano, tem feito a sua contribuição no sentido de colaborar com esta Casa de Saúde, que tem um papel, um significado, uma expressão muito grande na nossa região. Uma união muito expressiva, né? Jackson, gostaria de agradecer novamente, então, a sua participação aqui no Bom Dia e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade e só aproveito, se me permite, nós estamos avançando e avançando muito bem no que diz respeito ao cenário pandêmico. Nós estamos caminhando a cada semana para uma normalidade. Tanto é verdadeiro que o governo do estado publicou um decreto na última quinta-feira, praticamente flexibilizando todas as atividades, todos os segmentos. Porém, contudo, nós temos que ainda observar algumas regras. Então, aqui fica dois apelos à população. A questão dos protocolos, que as pessoas observem, ainda existe a obrigatoriedade da máscara, e nós temos que chamar a população para que faça, no momento oportuno, a sua imunização. Nós só estamos conseguindo transpor este cenário, nós só estamos conseguindo avançar no que diz respeito à pandemia em virtude da imunização. Portanto, todas as pessoas, quando conclamadas, façam a sua imunização. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, nós que agradecemos. E desse modo, nós encerramos o Bom Dia Entrevista dessa noite. E você pode conferir esse e outros programas diretamente aqui na página do Jornal e TV Bom Dia. Tenham todos uma excelente noite.